queridos. Abraão tinha certeza que Ló era um homem íntegro, reto. Ele vai interceder por Ló. E ele começa intercedendo por aquele homem da seguinte forma: ele diz: Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade? E se nela houver 50 homens justos? Depois ele pensou bem, fez a conta da família de Ló, baixou para 40, baixou para 30, para 20, e por fim ele falou: Senhor, e se nessa cidade tiver 10? Não tinha 10 homens justos na cidade. Tinham 4 familiares de Abraão lá: Ló, seu sobrinho, suas 2 filhas e sua esposa. 4. E Deus teve misericórdia, enviou anjos para tirá-los. Sabe por quê, queridos? Porque Abraão tinha uma comunhão com o Senhor, e esta comunhão gera vida, não só vida pessoal, não só a minha vida, mas gera vida familiar. Ele tinha uma visão positiva de Ló, que Ló era um homem justo, que provavelmente aquela cidade teria mais 6 homens para ela não ser destruída. Queridos, se eu tenho uma visão de uma pessoa que ela é pecadora, suja, porca, encrenqueira e tudo mais, ela jamais vai ser diferente disso. Devemos olhar. Queridos, tem pessoas que Jesus diz um mandamento interessante, né? Ele diz assim: que nós devemos amar como Cristo amou a igreja. Novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como Cristo vos amou. Então é interessante, porque ele está dizendo que há um exemplo e um modelo de amor. E tem pessoas que não têm amor nem por ele. Você vai conversar com ele, o que ele diz? Está tudo bem? Estou doente. E todo momento que você encontra com ele, ele é doente, está ruim, está mal, está péssimo. E aí você olha, qual que é a visão que ele tem? Ele tem uma visão de ser um ser saudável? Ou ele tem uma visão de um ser doente? Ele tem a visão de um ser doente. E um doente ainda que gosta de exaltação, queridos. Você conhece o doente que gosta de exaltação? É aquele doente que diz assim: isso só acontece comigo. Ele gosta de ser exaltado, porque ele gosta de dizer: sou eu. Sou eu. E não é bem isso não que nós devemos ser, queridos. Nós devemos ter uma visão de nós diferente. Somos saudáveis. Sabe por quê? Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores e enfermidades. E se eu creio, se eu tenho uma visão de salvação, eu preciso ter a visão que Josué teve, queridos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz: serviremos, porque ele está dizendo, quando ele diz serviremos, ele está dizendo, ele, os filhos, os netos, os bisnetos, até a 10ª geração, serviremos ao Senhor. Você consegue ter uma visão dessa? Até a 10ª geração, enxergando todos vivendo em Cristo Jesus? Você consegue? Então vamos para uma questão de uma pergunta mais difícil ainda. Se você consegue, quantos filhos você conseguiu vendo ser pastor? Quantos você conseguiu vendo ser ele evangelista, pregador da palavra de Deus? Eu estou falando por mim, queridos, porque talvez olhando para a minha 10ª geração, eu penso assim: Senhor, vai ser médico, vai ser juiz, vai ser advogado, mas normalmente a gente não pensa, vai servir ao Deus vivo. Se temos a visão familiar de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, também precisamos ter uma visão dos nossos filhos santos, servindo ao Senhor, sendo abençoador e ganhador de almas e vidas, queridos.
Quando nós temos uma visão assim, é interessante. O primeiro homem que soltou um livro sobre uma visão, e ele fala a respeito dessa visão, chama-se David Poyung-Chu. Ele é um pastor coreano. E no seu livro ele conta que ele andava de a pé. E naquela época a Coreia não tinha o desenvolvimento que tem hoje. Era um país pobre, falando da Coreia do Sul, pobre, paupérrimo. E ele não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. E era um meio, quem tinha bicicleta lá era já mais top, viu, querido? E aí ele começa a orar, porque com a bicicleta ele poderia evangelizar mais rápido, poderia andar mais longe, em menos tempo. E ele foi orar, e eu achei interessante, que Deus deu uma instrução para ele, como deu a Abraão: olha e vê. Ele disse para David para ele olhar com os olhos da fé e desenhar a bicicleta que ele queria. Ele começa a pedir exatamente como ele queria, a bicicleta que ele queria, do jeito que ele queria, do modelo que ele queria. Eu sei, queridos, que Deus conhece. Se eu preciso de um carro, eu não preciso dizer, Ele conhece, eu sei disso. Mas foi a instrução que o Espírito Santo de Deus deu a ele, queridos. Eu gosto quando o Espírito Santo de Deus dá instrução. Por mais estranha que ela pareça, Deus vai torná-la real. É a visão, Deus dá a visão para torná-la real. E ele pôs aquela bicicleta, ela tinha bagageirozinho, tinha bolsa de carregar as coisas e tudo mais. E ele orando e falando para Deus: Deus, eu quero essa bicicleta desse jeito, dessa maneira. E começou a dizer como ele queria a bicicleta. E tempos depois, Deus toca no coração de uma pessoa e ele tem a bicicleta. Queridos, estou contando essa história para você e eu entendermos que Deus torna real o que você pode ver, o que você pode enxergar num irmão ou no outro. Deus torna real. E eu peço a Deus que Ele me dê uma visão de olhar para vocês e ver vocês cada dia mais santos. Quero ter a visão de ver vocês levantando para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, para levar a palavra, queridos. Sabe, essa é a visão. Tem um irmãozinho, ontem eu fui fazer o casamento da sobrinha dele, José Ulício, e José Ulício, ele gostava de beber muito. Então, ele trabalhava de segunda a sexta, não bebia nada. Sábado saía do serviço, começava a beber, só parava no domingo à noite. Mas é interessante, a irmã Sebastiana, a mãe dele, tinha uma visão diferente. Não do Zé que bebia, mas do Zé salvo, do Zé batizado. E o Zé Ulício batizou ano passado, mas a mãe dele já não estava entre nós. E eu falo para ele, falo assim: Deus vai te preparar para pregar a palavra de Deus. Ele baixa a cabeça, dá um sorrisinho tipo assim: não vai não. Não, o senhor está errado. Mas eu creio, queridos, porque é a visão que eu tenho dele, pregando a palavra de Deus. E eu creio que no nosso meio nós vamos ver pessoas se levantando, pessoas se dispondo mesmo, e vão pregar, e vão falar do Evangelho, vão levar a palavra a outros, queridos, para a honra e glória e louvor do Senhor. Queridos, tem pessoas que não têm vitória porque ele olha e se vê como um derrotado. Cumpre-se o princípio de Jó: o que eu temia me sobreveio. Falando disso com um amigo meu, ele diz assim: mano, por que o que eu não creio, o que é negativo vem mais rápido, mas o que eu creio, o que eu espero demora mais?
Não é assim? Às vezes alguém profetiza uma bênção na sua vida, ela demora um pouco mais, mas se profetizar que você vai passar por uma luta, parece que ela começa no outro dia, não é? Não tem aquele lugar que você vai e a pessoa chega e diz assim: irmão, Deus está me mostrando um reboliço na sua vida. Capaz que você sai do lugar já tropeçando. Mas se o irmão disser assim: irmão, Deus está me falando que você vai ter vitória, vai ter isso, parece que demora, né? E a razão, queridos, está no nosso coração. Do que eu creio. Eu lembro quando ainda não era servo de Deus, que eu andava pelo engano do espiritismo, né? A pessoa disse assim para mim: você vai sofrer um acidente com tantos anos e vai matar uma criança porque é o seu karma. Queridos, naquele momento, eu creio que as orações da minha avó e de muitas pessoas que oravam por mim começou a fazer efeito, porque naquele momento eu saí dali e disse: se existe um Deus nos céus, isso jamais vai acontecer. Para a honra e glória deste Deus que existe no céu, não aconteceu na data marcada, e nem depois, e nem vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Visão do coração. Se eu dou crédito, queridos, e é por isso que Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Dar crédito é ter uma visão positiva. Dar crédito é ter uma visão em que você olha e diz: Deus vai me abençoar. Quando Deus diz a Abraão: olha, Deus deu a ele a visão. Aonde as vistas dele alcançaram, Deus disse: essa terra é tua. E Abraão tomou posse, foi lá e montou a sua tenda, crendo. Essa visão é interessante, queridos. A diretora do Betel brasileiro, a Ivete Máximo, eles tinham um terreno de mais ou menos 20 mil metros no Parque Anhanguera. Só que eles não tiveram a visão de tomar posse, e o terreno começou a ser fatiado, e foram sendo tomados, porque tinha sido doado pelo poder público, e o poder público, outras entidades começaram a tomar aquele lugar, e chegou um momento que ia tomar o último pedaço. E aí, como estava escrito lá, Betel brasileiro, o prefeito, na hora que ia assinar, olhou e falou assim: não, mas isso aqui é do pastor Gentil, chama ele lá, não vou assinar isso aqui não. Quando o pastor Gentil chegou e olhou, disse: não, prefeito, não é nosso não, isso aqui é um seminário. E entraram em contato. E a Ivete, quando ficou sabendo, nos ligou, e nós fomos atrás para conversar com o parente do prefeito para ajudar a resolver. Mas ela tomou uma atitude de visão espiritual. Sabe o que ela fez? Eles reuniu os alunos do Betel brasileiro, os professores. Eu na época fazia parte do corpo de professores, e nos chamou lá e disse: irmãos, vamos fazer um culto aqui e vamos colocar uma pedra fundamental aqui pela fé. Irmã Tereza estava lá, não estava, irmã? Irmã Tereza participou disso. E ela colocou aquela pedra fundamental e diz: aqui ninguém vai tirar nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui, nós vamos ir para esse terreno, vamos montar o Betel aqui. E assim aconteceu, queridos, porque ela teve uma atitude de visão, de fé. Ela foi lá e colocou uma pedra. E alguns alunos, ela disse: mas de onde você tirou isso? Ela diz: o quê? Todo servo de Deus, quando a coisa está assim, de promessa, ele vai lá e coloca uma pedra e diz: essa pedra é testemunha entre eu e Deus. Visão, queridos, tomar uma atitude. Como aquela mulher, queridos, que foi exortada pelo pastor, ela queria que o marido voltasse para a casa dela, mas ela não tomava uma atitude de visão. E o pastor perguntou para ela: quantos filhos você tem? Ela disse: 3. E café da manhã, quem faz? Ela: sou eu.
E quantas xícaras você põe no café da manhã? Ela falou: 4. 3 para os meus filhos e 1 para mim. Ele disse: então você não tem fé que seu marido vai voltar. Porque se você tivesse fé, você punha 5. Você está pedindo, mas não tem atitude de fé, não tem uma visão. E a partir daquele dia, quando ela passou a colocar, os filhos: mãe, está esperando a visita? Ela falou: não, o seu pai precisa ele voltar. Demorou um tempo, queridos, foram 5 anos que se passaram, mas ele voltou. Uma atitude e uma visão de fé. E é isso que nós precisamos ter em relação aos nossos familiares, queridos. Precisamos ter uma atitude de fé. Para ter uma atitude de fé, olha bem, o que eu preciso fazer? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para pregar para os meus familiares. Eu tenho que conhecer o tipo de coração que há no coração deles. O que tem no coração deles? É pedra? É espinho? É dureza? Eu tenho que conhecer espiritualmente, começar a orar por eles e dizer: mostra-me, Senhor, o que impede este coração de ser uma boa terra. E começa a se preparar. Sabe por quê, queridos? Porque na hora que você menos esperar, Deus vai te levar. Deus vai te levar a estar com aquela pessoa. E sabe o que vai acontecer? Você está preparado para lançar a semente, porque você esteve arando. É uma visão, queridos. Se você tem a visão de que você vai ser útil para a salvação, se prepare. Ore por eles. Prepare-se. E Deus vai te dar vitória. Queridos, se as nossas más decisões acarretam consequências, as nossas boas decisões também acarretam boas consequências. Se as más geram más consequências, as boas geram boas consequências. Se eu consigo ter uma visão do meu pai convertido, louvando e glorificando o nome do Senhor, agora se eu não consigo, aí é diferente. Mas se eu consigo olhar e dizer: Senhor, eu vejo o meu pai louvando, bendizendo o nome do Senhor, largando aquela ignorância, largando a falta de visão espiritual. Se eu olho para o irmão e vejo nele a doença e não consigo ver ele curado, aí eu vou orar. Imagina eu entrando no hospital, né? Isso já aconteceu comigo, tá, queridos? Eu estou contando porque eu já passei por isso. Eu fui olhar com uma senhora, ela já tinha um pouco mais de 90 e ela não estava bem, já tinha alguns dias na UTI, e eu estava no comecinho da fé. Me chamaram para ir lá orar, a família pediu para ir, eu fui, já fui preparado, né, para fazer aquela oração assim: Senhor, prepara a tua serva, né? E quando eu cheguei lá, a mulher disse: o senhor veio orar pela minha cura ou encomendar a minha alma? E aí, envergonhado, né? Fiquei envergonhado. Falei: não, só tem razão, tem que orar pela cura. E é verdade, querido. Se eu já oro lá pensando que a pessoa vai morrer, e a oração não vai resolver, já estou duvidando dela. Quando nós estávamos fazendo seminário, a Ivete contou para nós que ela estava lá em João Pessoa e não chovia há muito tempo, e aí eles resolveram, um pastor lá resolveu fazer um culto pedindo chuva, e todo mundo foi para o monte lá orar. E aí veio uma irmãzinha com um guarda-chuva, aquele guarda-chuvão grandão, e o povo começou a rir dela. Ela disse: mas vem cá, irmãos, vocês estão subindo o morro para orar para chover e não leva guarda-chuva? Vocês não creem que Deus pode fazer chover imediatamente? Quer dizer que só ela estava com fé suficiente para subir ali e orar. O resto não estava com fé nenhuma, porque ninguém levou guarda-chuva, todo mundo achou que ia e voltava seco. É diferente, queridos, uma visão de salvação familiar. Enxerga o seu familiar louvando a Deus,
citando a palavra de Deus. Enxergue o seu familiar dando pulo na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, queridos. Ele quer que todos nós cheguemos à salvação. Ele quer, então Ele vai operar. Agora, para Ele operar, eu tenho que ser cooperador. Eu tenho que pelo menos orar e clamar pela salvação. E se eu quero ser usado, eu tenho que preparar conhecendo a palavra de Deus. Queridos, quando eu e você nos dispomos a obedecer a Deus, Ele coloca em nossos corações o que fazer para que o desejo do nosso coração seja realizado. Ele peleja por nós. E é interessante que Ele também dá aos seus amados enquanto dorme. Ele dá a direção. Glória a Deus. Ele dá a direção, Ele ensina o que devemos fazer e como fazer. E para isso, queridos, eu preciso encontrar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Não podemos seguir o curso deste mundo. Não devo apresentar o meu corpo para as coisas deste mundo, mas apresentar o meu corpo como oferta e sacrifício agradável a Deus, renovando a minha mente em Cristo Jesus, tendo a mente de Cristo e não mais a mente oferecida à concupiscência da carne. É interessante que nessa história de Ló e Abraão, Ló, ele resolveu seguir o curso deste mundo. Ele resolveu e olhou, porque nós, no curso deste mundo, nós olhamos a aparência. Ele olhou a campina e disse: essa aqui é melhor. Olhou a aparência. Ele buscou o melhor para si. Não é assim que o mundo faz? Mas se eu quero ter uma visão de salvação familiar, querido, eu não tenho que buscar os meus próprios interesses. Eu vou ter que passar por cima dos meus interesses, das ofensas que eu sofro. E muitas vezes você, quando converte e vai pregar para os seus familiares, você é ofendido, você é desprezado. E eu tenho que passar por cima disso para continuar no processo de acertar o alvo, que é que toda a minha casa sirva ao Senhor. E aí eu preciso de abençoá-los, olhando para eles não com raiva, não com ódio, não segundo o jeito deste mundo, porque este mundo é muito egoísta, queridos. Eu estou salvo, eles não querem, problema deles. Já preguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, agora é problema deles. Não, queridos. Nós devemos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, mudar o nosso meio, o nosso jeito de pensar, de falar, o modo de ser, o modo de viver, não seguir do jeito deste mundo. Nós somos separados. Mas o mundo faz isso. É o mundo, eu não sou o mundo. E tomar a atitude, queridos. Abraão, Deus disse para ele: você viu? Tem a visão? Levanta, percorre a terra. Eu faço, tem 2 anos que eu visito uma irmã do meu pai. A cada 15 dias eu faço questão de ir na casa dela. Quando eu nasci, eles me deram para ser batizados, para ela ser minha madrinha, né? Como todo bom católico faz. E eu vou, queridos. E ela tem um filho que de vez em quando ele dá crise. E aí ele fica totalmente em pânico, depressivo, e aí tem que internar e tudo mais. E esse ano ele deu uma crise, foi a crise mais longa que ele já teve. E nós fomos lá mais vezes orar com ele, pregar para ele.
E pregar para ele é uma coisa interessante. Esse primo chama Ivan. Ele já fez pelo menos umas 4 faculdades, filosofias, letras e um punhado de coisas. Ele já foi seminarista, ele estava já como noviço. Foi quando ele conheceu a esposa e casou e teve 2 filhas com ela. Depois o casamento não deu certo. Então, quando você vai conversar com ele, ele entende de Marx, Nietzsche e tanta coisa, ele estuda tanto, sabe, de religião e tudo mais. Não é fácil, porque a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Você tem que ter paciência, tem que ter amor para pregar para ele. Confesso para os irmãos que eu saio de lá muitas vezes dizendo assim: Jesus, estou perdendo meu tempo, vou voltar aqui não. Acabo de explicar a Bíblia, mostrar para ele, aí ele olha e vê, na Bíblia tem isso, mas aí ele vem com pensamento filosófico e tanta coisa, e aí você fala assim: eu estou perdendo tempo. E num dia desse que eu falei assim: eu estou perdendo tempo, não vou voltar aqui mais para isso não. Eu entrei no meu carro indo embora. Aí veio ao meu coração uma palavra de Deus dizendo assim: o que conquista almas apaga a multidão de pecados. E uma alma vale mais do que todo o tesouro do mundo. E se fosse você no lugar dele, você gostaria que alguém insistisse? Oh, queridos, só não voltei com o carro lá porque ele não ia entender. Mas eu saí tão envergonhado, fui embora tão envergonhado, pedi perdão a Deus, dizendo: Senhor, que direito tenho eu de desistir se o Senhor não desistiu de mim? Que direito tenho eu de desistir se o Senhor não desistiu de mim? Ele tomou a cruz. Queridos, levanta, não fique abatido, porque talvez o seu familiar é de coração duro. Levanta, tenha fé. Levanta em oração, levanta em intercessão, levanta no conhecimento da palavra. Levanta e vai até aquela casa, até aquela família, até aquele parente, ore por ele. Se ele não quiser que você ore, rodeie a casa dele mesmo. E diz: Senhor, eu quero salvação nessa vida. Eu quero salvação. Tenha uma visão diferente de salvação sobre a sua família. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz: levanta-te, ora, interceda, porque eu vou te dar a sua família. Queridos, comunhão gera vida. A comunhão que Paulo tinha com o Senhor gerou a salvação de 276 homens naquele navio. O anjo apareceu e disse: Paulo, não temas, porque eu vou te dar todas essas vidas nas tuas mãos. O navio e a carga vão se perder, mas nenhuma vida vai se perder, queridos. A nossa comunhão com o Senhor gera vida no meio familiar, gera vida no meio social. Precisamos acender essa candeia da comunhão com o Senhor, queridos. Deus quer que você caminhe com as suas promessas. Deus quer que você, queridos, possa, mesmo habitando em uma terra onde há muitos cananeus, Ele quer te abençoar. Nós estamos no mundo, mas Deus quer nos abençoar. Deus quer que você viva em vitória, de degrau em degrau, de glória em glória. Ele não quer que você saia aqui dessa noite, queridos, sem vitória. Ele quer que você tenha vitória. E passa pela sua visão. Qual é a visão que você tem da promessa de Deus? Qual é a visão da semente que Deus te deu? Qual é a visão do solo que você vai lançar a semente? Aí depende de você. Aí é com você. Queridos, como é que você tem andado na sua visão? Ela é uma visão de fé?
de esperança? Ou ela tem sido aquela visão, ora crê, ora não crê, descrê, não acredita, não vê a sua família restaurada, não vê mudança? Qual que é a visão? Comece a andar, queridos, como se você já tivesse uma promessa acontecendo, porque Jesus disse: e tudo que pedirdes em meu nome, crendo que recebereis, recebereis. Você já agradece pela sua cura? Você já agradece pelo seu familiar convertido? Creia. Pare de lamentar, pare de comentar as coisas erradas que eles estão fazendo e comece a adorar a Deus, porque um dia estarão com você servindo ao Senhor. Vou repetir, porque um dia eles estarão com vocês servindo ao Senhor, estarão conosco servindo ao Senhor. Eu creio nisso, queridos. Consegue agora ver a sua família restaurada? Você consegue agora ter uma visão da sua família louvando a Deus? Eu creio que você não consegue não, porque você não deu glória a Deus. Glória a Deus. E se você crê, você dá glória a Deus. E se você crê, você diz: amém, glória a Deus, eu creio. Eu também creio. Glória a Deus por isso. Aquele coração mais duro da minha família, em nome de Jesus, vai ser o primeiro a se converter. Amém? Eu quero ver o amém da igreja, queridos. Se você falar isso para mim, amém. Amém. Se você disser, na minha família fulano vai converter, eu vou dizer amém, porque o amém significa assim seja. Está ligado aqui na terra e concordado lá nos céus também, querido. Comece a caminhar nessa direção. Quando você chegar e encontrar um parente seu que ainda não é convertido, chega nele e diz assim: ó, a paz do Senhor, meu irmão. Chegue pela fé e diz para ele: a paz do Senhor. Deus é contigo. Ele é seu Senhor, seu Salvador. Glória a Deus. Tem uns que ficam bravos quando você dá a paz do Senhor, mas eu não estou nem aí. Eu vou continuar dando a paz do Senhor. Eu chego lá na casa da minha tia, eu falo para ela: benção, tia. Ela: Deus te abençoe, a paz do Senhor. E aí ela já está até falando a paz, sabe? Mas no começo ela fechava a cara. E olha que a família do meu pai é aquele pessoal assim, muito sincero, sabe? Não gostou, você sabe na hora. Não é porque você faz cara feia, não, é porque você te fala mesmo. Então, aí ela já fala: a paz do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Porque é isso que me importa, que eles aprendam a glorificar o nome do Senhor. Eu ainda